Olá, seja bem-vindo no seu canal QI Bíblico. Será que você consegue se sair bem nesse teste? Como está o seu conhecimento sobre a Bíblia? Vamos descobrir? Preparado? Vamos para o vídeo. Pergunta de número 1. Quem foi que orou e o sol parou? Alternativa A, Elias. Alternativa B, Josué. Alternativa C, Moisés. Ou alternativa D, Paulo? Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, Josué. Em Josué capítulo 10, versículo do 11 ao 12 está escrito: No dia em que o Senhor entregou os amorreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: Sol, pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos. Como está escrito no livro de Jassar, o sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Pergunta de número 2. Nas bodas de Caná, Jesus transformou água em quê? Alternativa A, leite. Alternativa B, vinho. Alternativa C, azeite. Ou alternativa D, cerveja? Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, vinho. Em João capítulo 2, versículo do 7 ao 8 está escrito: Disse Jesus aos serviçais: Encha os potes com água, e os encherão até as bordas. Então ele disse: Agora leve um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. Pergunta de número 3. Onde Jesus estava quando Maria o esqueceu? Alternativa A, no templo. Alternativa B, no monte. Alternativa C, em casa. Ou alternativa D, no campo? Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, no templo. Em Lucas capítulo 2, versículo 45 a 46 está escrito: Não o encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo e fazendo-lhes perguntas. Pergunta de número 4. Quantos filhos tinha Noé? Alternativa A, 2 filhos. Alternativa B, 3 filhos. Alternativa C, 4 filhos. Ou alternativa D, 6 filhos? Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, 3 filhos. Em Gênesis capítulo 6, versículo 10 está escrito: Noé gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Pergunta de número 5. Quem ficou muito inteligente porque só comia legumes? Alternativa A, José. Alternativa B, Lucas. Alternativa C, Daniel. Ou alternativa D, Salomão? Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Daniel. Em Daniel capítulo 1, versículo 17 está escrito: A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Pergunta de número 6. Onde foram jogados Sadraque, Mesaque e Abidnego? Alternativa A, Cova dos Leões. Alternativa B, Rio Jordão. Alternativa C, fornalha acesa. Ou alternativa D, prisão? Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, fornalha acesa. Em Daniel capítulo 3, versículo 19 está escrito: Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abidnego que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o de costume.
Pergunta de número 7. Quem era Nicodemos? Alternativa A, mestre da lei. Alternativa B, carpinteiro. Alternativa C, tetrarca. Ou alternativa D, pescador. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, mestre da lei. Em João, capítulo 3, versículo 1, está escrito: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Pergunta de número 8. Quem foi o jovem que quase foi morto pelo seu pai? Alternativa A, Esaú. Alternativa B, Isaac. Alternativa C, Paulo. Ou alternativa D, Davi. Tempo para pensar. Resposta correta, letra B, Isaac. Em Gênesis capítulo 22, versículo 2 está escrito: então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaac, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que indicarei. Pergunta de número 9. Qual animal enganou Eva no jardim do Éden? Alternativa A, leão. Alternativa B, avestruz. Alternativa C, serpente. Ou alternativa D, coelho. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, serpente. Em Gênesis capítulo 3, versículo 1 está escrito: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não coma de nenhum fruto das árvores do jardim? Vamos para a pergunta de número 10, pessoal. Mas aqui me diz antes, quantas perguntas já acertaram até agora? Show? Vamos para a pergunta de número 10. A esposa de Abraão chamava-se: alternativa A, Rebeca. Alternativa B, Astrid. Alternativa C, Sara. Ou alternativa D, Marta. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Sara. Em Gênesis, capítulo 17, versículo 15, está escrito: disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Pergunta de número 11. Em qual rio João Batista batizava? Alternativa A, Rio Nilo. Alternativa B, Rio Eufrates. Alternativa C, Rio Jordão. Ou alternativa D, Rio Itaúnas. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Rio Jordão. Em Mateus capítulo 3, versículo 6 está escrito: confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Pergunta de número 12. Em que cidade Jesus entrou montado em um jumentinho? Alternativa A, Jerusalém. Alternativa B, Jericó. Alternativa C, Cafarnaum. Ou alternativa D, Canaã. Tempo para pensar. Resposta correta, letra A, Jerusalém. Em Marcos capítulo 11, versículo 11 está escrito: Jesus entrou em Jerusalém e dirigiu-se ao templo. Observou tudo à sua volta e, como já era tarde, foi para Betânia com os 12. Pergunta de número 13. Quem matou um gigante que tinha 24 dedos? Alternativa A, Davi. Alternativa B, Sansão. Alternativa C, Jonatas. Ou alternativa D, Zaqueu. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Jonatas. Em 2 Samuel, capítulo 20, versículo do 20 ao 21, está escrito: noutra batalha em Gate havia um homem de grande estatura que tinha 6 dedos em cada mão e 6 dedos em cada pé, 24 dedos ao todo. Ele também era descendente de Rafá e desafiou Israel, mas Jonatas
filho de Simeia, irmão de Davi, o matou. Pergunta de número 14. Que rei morreu de uma doença nos pés? Alternativa A, Josué. Alternativa B, Saul. Alternativa C, Asa. Ou alternativa D, Acabe. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Asa. Em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo do 12 ao 13, está escrito: No 39º ano do seu reinado, Asa foi atacado por uma doença nos pés. Embora sua doença fosse grave, não buscou a ajuda do Senhor, mas só dos médicos. Então, no 41º ano do seu reinado, Asa morreu e descansou com seus outros antepassados. Pergunta de número 15. Que rei, para salvar a própria vida, fingiu ser louco? Alternativa A, Josafá. Alternativa B, Roboão. Alternativa C, Davi. Ou alternativa D, Pilatos. Tempo para pensar. Resposta correta, letra C, Davi. Em 1 Samuel, capítulo 21, versículo do 12 ao 14, está escrito: Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com muito medo de Aquis, rei de Gate. Aquis disse aos seus conselheiros: Vejam este homem, ele está louco. Por que trazê-lo aqui? Me conte quantas perguntas acertou hoje. Gostou desse vídeo? Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Mande esse vídeo para os seus amigos que adoram desafio. Obrigado por assistir. Assista mais vídeos aqui.